Você já teve aquela sensação de que está fazendo tudo certo e mesmo assim algo não encaixa? Você ora, você serve, você se dedica. Mas no final do dia ainda existe um peso que não vai embora. Uma inquietação que nenhuma conquista consegue silenciar. E se eu te dissesse que esse peso não é sinal de que você está falhando? E se for exatamente o oposto? Um aviso de que você está tentando carregar o que nunca foi seu para carregar. Existe uma verdade no Evangelho de João que vai mudar completamente a forma como você entende a vida espiritual. Não é uma técnica. Não é uma disciplina nova. É uma imagem simples que Jesus usou numa das noites mais intensas da história e que a maioria dos cristãos nunca parou para entender de verdade. Fica comigo. O que você vai ouvir agora pode ser o descanso que você estava procurando sem saber o nome. João 15 registra Jesus dizendo: "Eu sou a videira verdadeira." Uma frase, 8 palavras. Mas dentro delas está a resposta para o esgotamento que você não consegue explicar. 2 tipos de cristão. Deixa eu te mostrar 2 tipos de pessoa que existem dentro de qualquer igreja. A primeira acredita que crescimento espiritual é resultado direto de quanto você se empenha. Ela acorda determinada, segue rotinas, cumpre compromissos, mantém disciplinas. Por fora parece consistente, mas por dentro carrega uma tensão constante. O medo silencioso de que se ela baixar a guarda por um momento, tudo o que construiu vai desmoronar. Vamos chamar essa pessoa de alguém que tenta. A segunda enfrenta os mesmos problemas, as mesmas pressões, os mesmos dias difíceis. Mas há algo diferente no jeito como ela os atravessa. Uma estabilidade que não depende das circunstâncias. Uma paz que não precisa de condições favoráveis para existir. Vamos chamar essa pessoa de alguém que permanece. A diferença entre as duas não está na quantidade de esforço. Está na qualidade da conexão. Uma está tentando produzir o que só pode ser recebido. A outra aprendeu a simplesmente ficar onde a vida flui. A noite em que essa palavra foi dita. Para entender o que Jesus quis dizer, você precisa sentir o peso do momento em que ele disse. Não era uma tarde tranquila de ensino. Era a última refeição antes da cruz. O ambiente estava carregado. Os discípulos não sabiam exatamente o que estava por vir, mas sentiam que algo estava mudando. Em poucas horas, o mundo deles viraria de cabeça para baixo. E o que Jesus escolhe fazer nesse momento? Não entrega um manual de sobrevivência. Não lista estratégias para os dias difíceis que viriam. Ele olha para cada um deles e oferece uma imagem, uma videira, alguns ramos e uma palavra que carrega tudo. Permaneçam. Quando alguém sabe que o tempo está curto, as palavras que escolhe não são acidentais. Essa foi a escolha de Jesus. Não trabalhem mais. Não se esforcem melhor. Permaneçam. O que a videira ensina que nenhuma outra estratégia ensina? Jesus diz: "Eu sou a videira. Vocês são os ramos." Tira a linguagem religiosa por um segundo e olha para como isso funciona na natureza. A videira é a origem. Ela carrega tudo o que o ramo precisa para viver: água, nutrientes, força. O ramo não produz nada por conta própria. Ele simplesmente recebe o que a videira já tem. E o fruto? O fruto é consequência automática dessa conexão. Aqui está o que isso significa para a sua vida. Você não foi criado para gerar paz. Você foi criado para receber paz. Você não foi criado para fabricar força. Você foi criado para conduzir força. A diferença é enorme. Um ramo que tenta produzir uvas sem estar conectado à videira não está sendo corajoso. Está sendo insensato. E é exatamente isso que acontece quando tentamos viver a vida cristã na nossa própria energia.
Ouça isso claramente. Se você está exausto de tentar ser bom, é porque você assumiu uma função que nunca foi sua. O que permanecer significa no dia a dia. A palavra que Jesus usa no grego original não é espiritual nem complicada. Ela significa simplesmente ficar, não sair, continuar onde você está. Pensa na diferença entre conhecer uma cidade e morar nela. Quem conhece visita os pontos turísticos, tira foto e vai embora. Quem mora conhece cada rua, cada atalho, cada detalhe que o turista nunca vê. Muitos cristãos conhecem Deus como turistas. Aparecem nos momentos de crise, fazem o pedido e seguem em frente. Mas permanecer não é visita, é moradia. Permanecer significa trazer Deus para o trânsito da segunda-feira, para a reunião que não vai bem, para o momento de silêncio antes de dormir, para a decisão pequena que ninguém vai saber que você tomou. Não é uma atividade que você encaixa na agenda. É uma postura que você mantém ao longo do dia. O gerador que ninguém liga. Imagina que você tem um gerador potente instalado na sua casa, capaz de fornecer energia para tudo o que você precisa. Mas por algum motivo, você nunca liga. Continua tentando iluminar os ambientes acendendo velas, cansando os braços ventilando com papel, carregando baldes de água porque a bomba elétrica não funciona sem energia. É assim que muitos cristãos vivem, não porque Deus está ausente, mas porque nunca ativaram a conexão que já existe. Você se pergunta por que as mesmas batalhas continuam voltando. Por que a mesma ansiedade aparece toda segunda-feira de manhã? Por que a fé que parecia tão real no domingo some na quarta-feira? Não é fraqueza de caráter, é desconexão de fonte. O gerador não precisa que você se esforce para produzir energia, ele só precisa ser ligado. E permanecer é exatamente isso, manter a conexão ativa. 4 sinais de que você está operando desconectado. A sua alma tem formas de te avisar quando algo não está certo. Assim como o painel do carro acende uma luz antes de você ficar na estrada sem combustível, existem sinais que aparecem quando você está tentando viver na própria força. Se você tem sentido isso ultimamente, não é fraqueza, é aviso. Você carrega um peso que não sabe nomear, mesmo quando as circunstâncias externas estão razoáveis. Reativo. Pequenas coisas te afetam de um jeito desproporcional. E depois, você mesmo fica sem entender de onde veio aquela reação. Vazio. Você está ocupado, está produzindo, mas por dentro existe uma sensação de que algo essencial está faltando. Mecânico. Você continua fazendo as coisas certas, mas elas perderam o sabor. A oração parece monólogo, a leitura parece obrigação. Ouça isso claramente. Esses sinais não são acusação, são convite. O seu interior está dizendo que chegou a hora de parar de tentar e começar a permanecer. O erro que drena tudo. Aqui está onde a maioria comete o equívoco que perpetua o esgotamento. Você identifica um problema, impaciência, ansiedade, falta de direção, e imediatamente entra no modo de correção. Mais oração, mais leitura, mais esforço, mais disciplina. Como se o problema fosse falta de quantidade. Mas João 15 não diz isso em lugar nenhum. Jesus nunca instrui o ramo a se esforçar mais para produzir fruto. Ele diz algo que vai contra tudo que o nosso instinto de controle quer ouvir. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Não algumas coisas com menos eficiência. Nada. Tentar crescer espiritualmente sem permanecer é como regar uma planta com água salgada. Você está fazendo o movimento certo com o recurso errado. O crescimento que você está buscando não nasce do seu empenho. Nasce da sua rendição. 3 mudanças que qualquer pessoa pode fazer hoje. Você não precisa de um retiro espiritual para começar a permanecer.
Você precisa de 3 mudanças internas que cabem dentro do dia que você já tem. A virada do pensamento. Deixa a palavra definir a narrativa. O dia começa e imediatamente chegam demandas, notícias, pressões. E você reage. Mas reagir sem ancoragem é operar no próprio limite. A virada. Antes de responder ao que o dia traz, ancora uma verdade. Uma frase da Escritura que define quem você é antes que o mundo tente te dizer quem você deveria ser. O mantra. Eu não sou definido pelo que enfrento. Sou definido por quem me sustenta. A virada da comunicação transforma a oração em conversa contínua. A maioria trata a oração como um compromisso agendado. Um horário fixo, uma lista de pedidos, um encerramento formal. Mas permanecer não funciona assim. A virada fala com Deus ao longo do dia, como você falaria com alguém que está no mesmo ambiente que você. Não precisa ser longo, não precisa ser elaborado, só precisa ser real e constante. A virada da escolha vê a obediência como alinhamento, não como regra. Cada escolha que você faz ou aproxima você da fonte ou cria distância. Não é questão de mérito, é questão de fluxo. A virada. Quando surgir uma decisão, a pergunta não é o que eu quero, mas o que me mantém conectado, o resultado. Quando você vive alinhado, a energia flui sem resistência. Não porque você é disciplinado, porque você está conectado. O que muda quando você para de tentar? Quando a conexão é restaurada, as coisas que você estava tentando produzir começam a aparecer naturalmente. Você não vai precisar se lembrar de ser paciente. A paciência vai estar lá quando você precisar. Você não vai precisar se forçar a ter esperança nos dias difíceis. Ela vai brotar de dentro de você, como algo que já estava plantado esperando condições para crescer. Você não vai precisar fingir que está bem quando não está, porque vai existir uma paz real sustentando você mesmo no meio do que não está resolvido. Não é transformação instantânea, é crescimento orgânico. Como uma árvore que ninguém precisou instruir a crescer, ela simplesmente estava conectada à terra certa.